E aí, pessoal do terceiro ano, como é que vocês estão? Como que foi o final de semana? Passaram um final de semana bem legal? Bom, espero que sim. Hoje a nossa aula é de língua portuguesa e a gente vai voltar lá na nossa página 56, 57 para fazer a correção das atividades da última aula. Vamos lá então? A gente parou nesse quadro, a gente precisava fazer a separação das sílabas nesses quadros e contar quantas sílabas tinha cada palavra. Vamos para a correção? Se vocês preencherem dessa forma aqui, olha, a flor, que é a palavra que não tem separação, ela é separada numa sílaba só. Casa, tem duas sílabas, casa, duas sílabas. Caderno, três sílabas. Nuvem, duas sílabas. Amizade, quatro sílabas. Carinho, três sílabas. Felicidade, cinco sílabas. Se vocês completaram desta forma o quadro de vocês, ele tá certinho, pode colocar um certo aí na frente, tá bom? Se errou alguma coisa, presta atenção na forma como é separado e corrige. Exercício número 2. A gente precisava observar as imagens e pintar se essa imagem ela correspondia a uma palavra que era monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Então a gente tinha as imagens aqui embaixo, tá? Como que a gente tinha que pintar essas imagens? O meu sol, ele é amarelo. Amarelo significa que ele é monossílaba, porque eu falo sol, não tem separação, é sol. A minha borboleta, eu tinha que pintar de vermelho. Borboleta, quatro sílabas, ela era polissílaba, então é vermelho. A minha árvore, ela era na cor verde, porque ela era trissílaba. Árvore, são três sílabas, tá? Eu abro a boca três vezes para falar árvore. O meu boné, ele era azul, de sílaba. Boné, duas sílabas, tá? Meu sapato, ele era trissílaba. Sapato, cor verde. E a minha bola, de sílaba, duas sílabas. Azul, tá? Sempre seguindo a ordem do quadrinho. Monossílaba, uma sílaba só. Dissílaba, duas sílabas. Trissílabas, três sílabas. Polissílaba, quatro ou mais sílabas. Próxima página de correção agora. A gente vai para a página 58 do nosso livro. Classifique as palavras de acordo com a quantidade de sílabas. Então, eu tinha as sílabas, as palavras, a quantidade de sílabas que eu precisava colocar na segunda coluna e a classificação, se era polissílaba, monossílaba, dissílaba. E eu tinha que preencher dessa forminha aqui, ó. Paralelepípedo. Quantas vezes eu abro a boca para falar? São 7. Paralelepípedo. Se tem 7, passou de 4. Se passou de 4, é polissílaba, tá? Pão. Abri a boca uma vez só para falar, ó. Pão. Monossílaba, uma sílaba só. Tênis. Duas sílabas. É uma palavra de sílaba. Eu abro a boca duas vezes para falar. Bolacha. 3 vezes eu abro a boca para falar trissílaba, tá bom? 3 sílabas, trissílabas. Pirâmide. Quantas palavras? Quantas sílabas? 4. Abri 4 vezes a boca para falar. Se tem 4, polissílaba. Se tem mais, também. Alface. Alface, tenho 3 sílabas. Se tem 3 sílabas, é trissílaba. Corrige no seu livro. Número 4, ele pedia para a gente ler a quadrinha a seguir. Então tinha subir na Serra do Fogo com um sapato de algodão, o sapato pegou fogo e voltei de pé no chão. O que ele pedia para a gente fazer? Copiar da quadrinha duas palavras monossílabas. Palavras monossílabas que tem uma sílaba só, tá? Quais são as palavras do nosso textinho que tem? Na, do, com, de, o, e, pé, no, chão, tá? Então, se você colocou uma dessas duas palavras que está aqui, você já acertou. Se eu coloquei na e do, pode ser certo. Se eu coloquei chão e pé, pode estar certo. Pode pôr um certinho. Duas palavras de sílabas. Palavras de sílabas do nosso textinho que tinham duas sílabas. Então, duas sílabas. Subir, serra. Lembra que quando a gente tem dois R's juntos na palavrinha, esses R's eles nunca ficam juntos?
que aí fica um R para uma sílaba e o outro R para outra sílaba, certo? Então, serra era de sílaba, fogo de sílaba, pegou de sílaba e voltei de sílaba. Então, se você colocou duas dessas palavras, também está certinho. Palavras trissílabas agora. Palavras que tinham 3 sílabas. Quais são elas? Sapato e algodão. Só tinha essas duas. Então, se você colocou essas duas palavras, você está certo, tá? A número 5, a gente precisava escrever o nome da palavra abaixo, fazendo a separação de sílabas e já colocando a classificação lá no quadro. Então, eu tinha aqui uma bolsa. Eu tinha que fazer a separação de sílabas dessa palavra e saber aonde eu tinha que colocar essa palavra. Então, bolsa. Quantas sílabas tem essa palavra? 2, né, pessoal? Então, eu venho aqui no quadro de sílaba, olha lá. Bolsa. Certo? Fiz a separação de sílaba também. Qual que é a outra palavra? Gato. 2 sílabas também, pessoal. 2 sílabas junto com a bolsa, de sílaba, tá? Gato. Próxima palavrinha, olha. Xícara. Xícara. 3 sílabas. Aonde eu vou pôr? Lá no quadro de trissílabas. Então, eu venho aqui, ó. Xícara. Trissílaba. Outra palavra. Televisão. 4 sílabas é o que, pessoal? 4 sílabas é polissílaba. Polissílaba, olha aqui, ó. Televisão. Tem 4 sílabas. Próxima palavrinha é escada. 3 sílabas. 3 sílabas, trissílaba. Escada. Próxima palavrinha. Elefante. Ó, eu não falo elefante. Eu falo elefante. 4 sílabas. Se tem 4 sílabas, é polissílaba. Próxima palavrinha. Pá. Pá tem uma sílaba só. Uma sílaba só é monossílaba. Olha aqui. Monossílaba. Próxima palavrinha. Trem. Abre a boca quantas vezes para falar essa palavra? Trem. Uma vez só. Se é uma vez só, é monossílaba. Então, o nosso quadro ficava assim. Monossílaba são as palavras pai, trem, sem separação. Dissílaba, bolsa, gato. Trissílaba, xícara, escada. Polissílaba, que é 4 sílabas ou mais. Elefante e televisão. Certo? Próxima página que a gente vai agora, nós vamos para a página 66, a escrita das palavras, tá? A gente vai pular essas páginas que a gente viu aí, né? Vocês viram que tem, muda bastante de uma página para outra, mas a gente vai aprender primeiro essa parte, para depois fazer os exercícios que estão pedindo nas páginas anteriores, combinado? Então, a gente vai aprender um pouquinho agora sobre a diferença do som das palavras, da letrinha G e de GU, da combinação com GU mais o G. Leia o poema a seguir, o Zig e o Zag. O Zig e o Zag seguiam sem direção. É por aqui? Por aqui não. E sumiram no horizonte sem chegar à conclusão. Esse é um textinho da 4ª edição, lá de São Paulo, Global Editora. É um trecho de um livro chamado Tigres do Quintal, tá? E aí a gente tem o movimento do zigue-zague, né? O zigue-zague que é esse vai e vem, que é perdido ali no poeminha. Bom, a gente percebeu que é um poeminha. Esse poeminha, ele não necessariamente tem rimas em todas as estrofes. E ele não é composto por estrofes. Vocês viram que ele é composto de forma diferente? Ele tem só uma estrofe e ela é composta por 1, 2, 3, 4, 5 versos, tá bom? Então é uma estrutura diferente de poema. Então o poema não necessariamente precisa ter rimas e não necessariamente precisa ser dividido, mas a gente consegue identificar se ele é um poema ou não conforme a sua classificação e a sua organização. Bom, vamos para baixo. Observe algumas palavras do poema. Zig, zag, seguiam e chegar. Nessas palavras, a letra G e a combinação GU representam sons iguais entre si. Então, a letra G
seguida das vogais A, O e U, representa um som de G, por exemplo, chegar. A combinação GU com as vogais E e I também representa um som G, por exemplo, zig. Então a gente sente o som das letras falando elas. Aqui eu consigo identificar, vamos aqui no poeminha, olha lá, zig e zag. Mas o meu G com o meu U aqui, ele dá um som diferente do meu G normal, G mais E. Aqui, quando eu falo zig, eu sinto o som de G. Esse G, ele não é o G mais o E, porque G mais o E, eu vou escutar G, de gelo, certo? Esse aqui, ele tem um U, então a pronúncia dele é diferente. Eu falo zig. O meu G, ele é formado pelo G, U e o E. Se ele não tivesse essa letrinha U aqui, eu ia falar zig. E não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer zig. A mesma coisa do zag. Tá vendo? Para falar zag, ele precisou colocar um U ali no meio. Então, a junção de G mais o U mais o E, eu tenho a pronúncia zag. Zig. Tá? A mesma coisa acontece no seguiam. Se eu não tivesse o G mais o U, essa palavra ela ia ficar seguiam. Mas não é isso que ele quis dizer. Para dar a entender que é de seguir, ele colocou um U no meio. Então ficou seguir. Então eu tenho o som do G, mas a minha pronúncia não sai igual se tivesse sem o U. O U, ele dá esse sentido na palavra. Seguiam. Zague. Se não tivesse o U. Zige. Zage. Segiam. E não era isso, certo? Então o U, ele junta com o G para dar um som diferente para a palavra, certo? Que é diferente se eu não tivesse a junção do U. E aí ficaria uma palavra que daria outro sentido, tá? O U, ele é um complemento, ele junta com o G para dar sentido nas palavras, para ficar uma sonoridade, né, que é de som melhor, tá? Então a gente tem aqui os exemplos. Chegar. Se eu tivesse um U na palavrinha chegar depois do meu G, ia ficar chegar, guar, cheguar. E não é esse som que eu quero. Eu quero o som sem o U, chegar, som de gato, tá? Som de G mais A. Mas o zig, que nem eu falei para vocês, não era zig. Eu precisava de sig. Então, o G é formado pelo G, U mais o E, tá? Se ele não tivesse o U, ia ficar zig. E não é do G de gelo que eu preciso, é o G de zig, tá bom? Vamos fazer umas atividades para tentar entender um pouquinho mais sobre a formação do G sozinho e do G com o U. Leia em voz alta as palavras apresentadas abaixo. Então, ele tem aí goma, guichê, não é guichê, tá? Tem letrinha U ali no meio. Guichê. Mangue, que não é manje, tá? Cogumelo e gaveta. Som ó, G, não guaveta, tá bom? Letrinha A. Contorne nessas palavras as sílabas que têm a letra G e as sílabas que têm combinação GU. Pessoal, presta atenção. Eu não vou circular a palavra inteira. Eu vou circular as sílabas que o G aparece e as sílabas que o G aparece com o U, tá? Então, vamos fazer um exemplo? Goma. Aonde aparece na sílaba a letrinha G? A minha letrinha G não aparece aqui, pessoal? Goma. Eu não vou circular a palavra inteira. Eu só vou circular aonde a letrinha G aparece dentro da sílaba. Então, goma é uma palavra de sílaba em que o G aparece na primeira sílaba. Então, vocês vão fazer dessa forma, tá? Lembra de circular quando é o G, o O, e quando aparece o G com o U, tá bom? Tem que circular a sílaba. Letrinha B. Pinte as vogais a seguir de acordo com a legenda. Vogais que aparecem após a letra G. Quais dessas letras aparecem após a letrinha G? Seguindo essa informação daqui, tá? Essa informação aqui, ó. Vou até grifar para ficar bem fácil, tá? A gente vai seguir essas informações do livro. De azul, vocês vão pintar as vogais que aparecem após a letra G de acordo com o quadro do que a gente está aprendendo.
Vogais que aparecem após a combinação GU. Também seguindo aqui, ó, a orientação que está dentro do livro, tá? É conforme aquilo que a gente está aprendendo. E aí vocês vão pintar de azul as vogais que aparecem depois do G conforme o quadro e as verdes que aparecem após GU conforme o quadro. Combinado? Segue o quadro, tá, pessoal? Número 2. Leia em voz alta as palavras a seguir. Água, aguou. Presta atenção, tá? Pronuncie essa palavra em voz alta. Água, aguou. Letra A. Nessas palavras, a letra U da combinação G1 é pronunciada? Então, ele quer saber, pessoal, eu escuto a letra U nessas palavras? Agu, a, agu, ou. Eu estou escutando a letra U? Se sim, você coloca sim. Se não, você coloca não. Letrinha B. Compare as palavras água e aguou com a palavra zigue, zague e seguiam. Qual a diferença da pronúncia da vogal U entre as sílabas guá, guô, gue e gui? Então, ele quer saber na letrinha B, pessoal, qual é a diferença do U? Como que ele aparece nas pronúncias? Se eu falo água, o que acontece? Eu estou escutando a letra U? Se eu falo aguou, eu estou escutando a letra U? Agora, se eu falo guitarra, eu escuto a letra U? Como que eu escuto? E se eu falo guerra, eu escuto a letra U? Então, fica a dica, tá? Para vocês responderem essa letra B com o que acontece com a vogal U nas sílabas guá, guê, gui e gu, tá? Que aparece aí para vocês. Próxima página, a gente vai continuar as nossas atividades. A página agora que a gente vai fazer é a página 68. Na página 68, a gente tem lá, exercício número 3. Complete o nome dos elementos a seguir com uma das seguintes sílabas. Vou completar com ga, go, gu, ge ou gui, tá? Então, eu tenho as imagens e tenho um espacinho embaixo. O que é isso? Isso é uma gaveta. Eu vou completar com qual sílaba? Lembra a divisão de sílaba, tá? E esse é uma agulha. Vou completar com qual? Gua, go, gu, gue ou gui? Isso é uma guitarra. Que jeito que eu escrevo? Lembra da pronúncia, tá? Isso é um morango. Que jeito que eu completo? E isso é um bumerangue. Que jeito que eu completo? Assim que vocês terminarem de fazer esse exercício, vocês vão pegar o dicionário e com o dicionário vocês vão verificar se vocês escreveram essas palavras de forma correta. Então, vão procurar lá no dicionário as palavrinhas e verificar se está correto. Não vai nem precisar de correção, hein? Vocês mesmos vão fazer em casa com a ajuda do dicionário. E depois vocês podem escrever essa palavrinha. Se errou, copia ela certa e memoriza como que ela se escreve, perceba o som da palavra, como que ele sai também da boca. Número 4 do nosso exercício aí da página 68. Escreva o nome dos elementos representados na imagem a seguir. Pessoal, o que é isso? Eu estou vendo aqui um guardanapo num porta-guardanapo, não é isso? Ele quer saber o nome disso daqui, ó. Essa parte branca é um quê? E esse, pessoal, o que é isso? Escreve na linha de baixo. E esse pássaro? Que pássaro que é esse? Depois ele pede para a gente colocar em qual das palavras que você escreveu a letra U é pronunciada. Então, dessas 3 imagens que a gente escreveu o nome, qual delas eu escuto a letra U? Para entender como é escutar a letra U, vocês vão precisar falar a palavra em voz alta. A minha dica para fazer esse exercício. Quando você for pronunciar essa palavra aqui e essa palavra aqui, fecha o olho e fala em voz alta. E aí você vai escutar. Então, com o olho fechado, você vai escutar o que você está falando. Por que fechar o olho? Porque a gente vai tirar o sentido da visão. Então, a gente vai fechar. Isso significa que a gente vai melhorar a nossa audição, porque a gente não vai estar focado em outras coisas. A gente vai conseguir se concentrar naquilo que a gente fala. Então, a nossa audição vai estar mais perto para escutar a nossa
a nossa boca, né? A audição vai escutar aquilo que a gente fala. E aí vocês vão conseguir prestar muita atenção se o U aparece ou se o U não aparece. As palavras em que o U aparecer, vocês vão colocar aqui, ó. Tá certo? Nessa aqui, ó, nesse pontinho aqui. Vocês vão escrever na linha aí do livro de vocês, tá bom? Número 5. Escreva as palavras que o professor vai ditar. Vocês estão preparados? Depois que chegou nisso, vou ditar 2 palavras. As 2 palavras que vocês vão precisar escrever nesse quadrinho são mangueira, mangueira. E no outro quadrinho vocês vão escrever goiaba, tá bom? Então, na hora de ditar, de escrever a palavra, não vale olhar no dicionário, tá? Vocês vão escrever essas 2 palavras. Num quadrinho vocês vão escrever mangueira e na outra goiaba. Vão escrever aí, nesses 2 quadrinhos, essas 2 palavras que eu ditei. Combinado? Beleza, pessoal? O que a gente vai precisar agora? A gente vai precisar de uma folha sulfite, de jornal e revista, ou revista, né? Algo que tem bastante palavras para que vocês possam usar e recortar. Então, tem que ser algum material de uso cotidiano, alguma coisa de folha de supermercado, alguma coisa que tenha palavras. E o que a gente vai fazer? Na folha sulfite, eu tenho ela aqui em pezinha, vocês estão vendo? Eu vou dividi-la ao meio, ó. Ela tá em pezinha, ela não tá assim, eu vou dividir ela assim. E eu vou fechar, eu vou colocar ponta com ponta aqui em cima e ponta com ponta aqui embaixo. E eu vou formar uma tabela. Nessa tabela, ela vai ficar desse jeito, ó. Eu vou fazer aqui no meio uma listra, pode ser um risco, ou pode fazer igual eu fiz, ó, um zigue-zague. De um lado, eu vou colocar a letrinha G, e da outro lado, eu vou pôr letrinha G e U. O que eu vou fazer? Eu vou procurar nas minhas revistas, do meu jornal, palavrinhas em que eu tenho a letrinha G sozinha, gato, gelo, goiaba, e a letrinha G com U, guitarra, guerra, guaraná, tá? Então eu vou procurar palavrinhas com o som do G e palavrinhas que tenham o formato lá, a combinação G e U. Vou colar desse lado as letrinhas que eu tenho, as palavras que eu tenho com sílabas com G, e desse lado as palavras com letrinha GU, tá? As palavrinhas. E vai fazer essa atividade. Essa atividade vocês vão tirar uma foto para mim, para eu ver se tá certinho o que vocês colocaram, e vão guardar lá na pastinha, tá? Na pastinha que foi todas as atividades lá no começo, quando a gente precisou começar a ficar em casa. Essa aqui é a atividade que vocês vão fazer para memorizar e aprender um pouquinho mais sobre as palavrinhas com G e as palavrinhas que tem a combinação GU, que tem um som diferente que a gente viu agora trabalhando no exercício, tá? E agora, vai ser meio puxadinho, mas acho que vocês vão dar conta. Eu vou passar um trabalhinho para vocês. Por quê? A gente chegou no final do nosso conteúdo número 2 do livro. Nós vamos passar para o 3. Então, para fechar essa parte, para a gente fazer um trabalho legal e ver se a gente conseguiu entender todo esse conteúdo de poema que a gente aprendeu, eu vou passar o trabalhinho para vocês que está lá na página 60. Vamos lá, então, aprender sobre ele? Lá na página 60 do nosso livro, ele está pedindo para a gente fazer uma produção escrita. Pessoal, o que significa produção escrita? Significa que ele está pedindo para a gente fazer um texto. Que tipo de texto? Olha aqui, ó, poema. Então, olha, ele fala assim pra gente: nessa unidade, você leu alguns poemas. Agora é sua vez de fazer um poema para compor um livro com poemas da turma, o qual será produzido na seção Para Saber Fazer. Entretanto, a gente vai fazer agora a parte escrita. Essa Para Saber Fazer, que é o juntar todo mundo, toda a produção escrita da turma, a gente vai fazer assim que a gente voltar para a escola, tá bom? Então é importante que cada um faça o seu, para que quando a gente voltar para a sala de aula, a gente junte todo esse material que foi realizado para montar o nosso livrinho de poema, tá bom? E aqui, nessa parte, ele vai dar sugestões de como a gente pode se organizar para fazer. Ele vai ajudar muito vocês. E eu vou dar algumas dicas também. Então, olha lá. Planejar e escrever. Veja as sugestões a seguir para começar a produção de escrita do poema. Letra A. Defina o tema que pode ser sobre amizade, animais e natureza. Bom, antes disso, vocês vão escrever um poema. Mas para escrever o poema, vocês primeiro vão decidir sobre o que vocês querem falar. Vai ser sobre amizade?
Vai ser sobre animais, natureza? Vai ser família, sobre escola? Vocês vão escolher um tema. Definiu o tema, escolheu o tema, coloca lá no papelzinho. Escolhi o tema. Tema. Letra B. Pense em algumas palavras relacionadas ao tema que você escolheu e que formem rimas. Veja alguns exemplos. Tia, eu escolhi falar sobre natureza. Então, eu escolhi a natureza e vou fazer uma lista de palavras que rimam referente a coisas da natureza. Ele tem aqui, girassol, caracol, que é coisas que tem na natureza. Então, girassol rima com caracol. Não, tia, eu escolhi falar sobre família. Então, ele colocou aqui, irmão, coração, são coisas que remetem à família. Não, eu quero fazer sobre viagem, sobre passeio. Então, tem aqui, carruagem, viagem. Eu quero escrever sobre coisas que eu faço no meu dia. Então, tem andando, cantando. Eu quero falar sobre sentimento, amor, flor. Então, vamos lá, vocês vão fazer uma listinha das palavras que rimam e que tem a ver com o tema que vocês escolheram. Então, para rimar, eu tenho que ser dois parzinhos, né? Duas palavras que rimam. E aí vocês vão fazer uma listinha de palavras que rimam, que vocês conseguem lembrar que tem a ver com o tema. Letra C. Pense na quantidade de versos. Quantos versos o meu poema vai ter? Ou seja, quantas linhas eu quero que o meu poema tenha? Se tem livre, tá, pessoal? Pode ser 4, pode ser 6, pode ser 8. Vocês escolhem. Igual a gente fez o poeminha e a historinha do Romeu e Julieta que eu li para vocês também lá. O pessoal do 4º ano fizeram um poeminha, lembra? E a gente acabou vendo deles também. O deles tem vários versinhos, né? Várias frases. Letra D. Organize os versos em quantas estrofes desejar. Então a gente percebeu que o verso ele é composto por estrofes, né? Tem o verso e ele forma uma estrofe. Vocês estão livres também para determinar quantas estrofes vocês querem, tá? Lembra do formato do poeminha, como que ele é composto, tá? E aí vocês podem organizar, juntar os versos para formar as estrofes, quantas vocês quiserem. Durante a escrita, coloque no poema todos os seus sentimentos e suas ideias mais criativas. Então, ele está pedindo para que a gente seja criativo. O poema não pode só rimar, ele tem que ter uma historinha por trás desse poema, né? O que ele está querendo dizer? Letra F. Utilize as palavras que você selecionou anteriormente para citar rimas. Então, se eu quero fazer um poema que rima, eu vou pegar lá naquela listinha que eu fiz de palavras que rimam e vou usar. Onde vai essas rimas, pessoal? As palavras com rimas. Geralmente, elas estão no final do meu verso, lá no final da frase. Então, às vezes, a minha primeira frase, meu primeiro verso vai rimar com a meu terceiro verso. O meu segundo vai rimar com o meu quarto verso, tá bom? Letra G, dê um título ao poema, como todo texto precisa de um título. E a letra H, faça um desenho para ilustrar. O que vocês vão fazer primeiro, então? Vou escrever o meu poeminha numa folha de caderno normal. Depois eu posso pegar uma folha sulfite e escrever o meu poema aqui e usar meus lados aqui bem bonitinho, para fazer a ilustração do meu poema que vai ficar no meio, tá? Esse é o trabalhinho que vocês vão ter que fazer. Ele também tem um outro pedaço aí no nosso livro, que esse aqui serve só para orientar vocês, tá, pessoal? Com a ajuda do professor, confira se o seu texto está adequado e marque um X nos itens realizados. Eu não vou estar aí para ver com vocês, mas vocês podem fazer isso. Então, a gente vai marcando depois que fez todo o texto. Vocês vão ver, o poema foi escrito em versos organizados em estrofe? Eu organizei, marco um X. Foram empregadas palavras que rimam? Fiz isso, coloco um Xzinho. O poema tem um título? Marca um Xzinho. Fiz um desenho para ilustrar o meu poema? Marca um Xzinho. Então, aí é a hora que vocês vão revisar, tá bom? Revisar aquilo que vocês escreveram, depois que terminou. Após a revisão, reescreva seu texto em uma folha avulsa, fazendo os ajustes necessários, se precisar mudar alguma coisa depois do texto. No final, pinte o desenho que você fez para ilustrar o poema, deixando pronto para que ele faça parte do livro com os poemas que você e seus colegas vão montar. Então, depois que você fez a revisão, por último, que você escreveu na folha, depois que você escreveu na folha, você vem aqui ver se tem tudo isso daqui, marca um xizinho. Fez a revisão? Vou passar para uma folha sulfite, onde eu vou desenhar e vou pintar o meu poema, tá bom? Faz esse passo que vai dar certo. E vocês mesmos podem avaliar como que funciona isso. Com a ajuda do professor, que no caso não vou estar aí, mas vou passar para vocês os auxílios necessários, verifique o que aprendeu com essa atividade. Para isso, pinte a carinha que representa a sua resposta. Aí vocês vão pintar. Sim ou não é a resposta.
Planejei o poema com base no tema escolhido, então o meu tema, o tema que eu escolhi, eu organizei as palavras conforme precisava, sim ou não? Fiz os ajustes necessários, eu corrigi aquilo que eu precisava corrigir? Fiz um desenho para ilustrar o poema, sim ou não? Se vocês quiserem, o que pode ser feito? Faz o rascunho do poema primeiro, faz numa folha de escrita de papel, manda para a tia lá a foto lá na agendinha de recados, eu corrijo. Aí, se ele tiver ok, eu devolvo para vocês e falo: olha, pode passar para uma folha sulfite e desenhar porque já está certo. Se vocês preferirem. Ou se quiserem já desenhar direto, também podem ficar à vontade. A diferença dessa atividade para outra atividade que eu passei é que essa atividade do poema vocês não vão precisar me entregar na semana que vem. Vocês vão poder me entregar até o dia 29, que é não na semana que vem, na outra semana, na última semana de junho. Essa atividade também vai entrar na parte de avaliação. O que significa? Eu vou ver como que vocês escreveram, como que vocês fizeram esse trabalhinho, por isso faz bem caprichado, para eu poder dar uma notinha para vocês. Não é uma prova, tá, pessoal? É só um jeito de eu ver se vocês entenderam o que é poema. Então pode ficar tranquilo, porque essa avaliação eu sei que vocês vão dar super bem e vocês entregaram um monte de coisa também. Mas faz esse trabalhinho para a gente fechar essa parte de língua portuguesa e eu ver se vocês compreenderam mesmo o que é a formação do poema. Combinado? São essas duas atividades que eu vou pedir para vocês e vou escrever bonitinho aí o que precisa ser entregue e que dia. Espero que vocês consigam entender, que dê tudo certo e a gente possa corrigir esses poeminhas para ficar uma coisa bem bonitinha. Até amanhã!